Hoje nós vamos falar um pouco sobre a poluição e o desequilíbrio ambiental, dois temas bastante atuais e que vêm sendo discutidos nos últimos anos. E mesmo assim, a gente ainda tem muito problema em relação a eles. Quando a gente fala de poluição, então a gente já pensa em quê? Pensa em lixo. Mas quando a gente fala de lixo, não é só aquele lixo, aquele papel, o lixo comum que a gente pensa. Então existem várias formas de lixo, vários tipos de poluição, e esses tipos diferentes de poluição podem levar a um desequilíbrio ambiental, ou seja, a um movimento desordenado do meio ambiente, podendo causar extinção de animais, falta de alimento e até prejuízos para nós seres humanos. Agora mesmo, esse ano de 2020, a gente já ouviu falar demais na questão das queimadas na Amazônia, no Pantanal, aqui no nosso vizinho na Bahia. Então, e tudo isso está levando a várias consequências desagradáveis, tanto para os animais em geral, vegetais e outras formas de vida, como para a gente também, seres humanos. Aqui a gente tem um esquema onde vocês podem observar alguns tipos de poluição, certo? Nós temos aí a questão da poluição do ar, né? A poluição atmosférica, a poluição das águas, inclusive dos lençóis freáticos. Temos aí uma das consequências da poluição, principalmente nos grandes centros, que é a chuva ácida, quando a chuva se mistura as substâncias prejudiciais lá nas camadas mais altas, voltando com a característica ácida. Então, temos aí os prejuízos causados das mais diversas formas, onde é necessário uma visão mais ampliada para essa causa. Ou então, as consequências vão sendo cada ano piores. Agora mesmo, essa semana, a gente está atingindo temperaturas de 40, 41 graus. Então, a gente sabe que esse período é quente, período que a gente está agora, outubro. Porém, essas temperaturas elas têm sido ainda piores graças a esses desequilíbrios que estão sendo causados. Então, se a gente não fizer nada, nós, pessoas, populações, no futuro vai ser ainda pior. Essa é a estimativa científica. Então, a poluição e o desequilíbrio. Nós temos as alterações na atmosfera, na água dos mares, lagos, rios, no solo. E essas alterações, elas têm sido causadas principalmente em busca de aperfeiçoamento tecnológico, industrial e científico nos últimos tempos. Por exemplo, a gente pega hoje um celular. Quando for daqui a um mês, esse celular já saiu de linha. Aí o que as pessoas fazem? Nem terminaram ainda, algumas pessoas, né? Não são todos. Nem terminaram ainda de pagar esse celular e já querem comprar um novo celular. Então nós vamos estar aí aumentando o lixo eletrônico. As roupas, você vai para uma festa, posta uma foto, né? Que é a moda das selfies. Aí eu não vou mais usar aquela roupa porque senão vão me ver que eu estou repetindo roupa. Gente, isso é muito complicado. Em tudo isso eu gero o quê? Mais lixo e lixo desnecessário. Então nós precisamos passar aí por um aperfeiçoamento mental mesmo para melhorar tudo isso. Pois todas essas buscas de aperfeiçoamento, tanto tecnológico, industrial, científico, a moda e tudo mais, elas levam a essa alteração, tanto pela produção, porque vai ser gasto materiais para a produção, quanto também na geração de lixo por todos nós. Aqui a gente tem um primeiro tipo para discussão, que é a poluição da água. Nós podemos ver aí essa água com bastante lixo, né? Bastante resíduos sólidos jogados. E além dos resíduos sólidos, nós também temos como poluentes da água lançamento de esgotos, detergentes, resíduos industriais, resíduos agrícolas, petróleo, entre outros. Então, tudo isso leva a uma alteração do equilíbrio da água. Como a gente já estudou em outros temas, o que pode acontecer, por exemplo?
um aumento exagerado de matéria orgânica, que vai causar um aumento exagerado de vegetação, que vai recobrir a água, impedindo a penetração dos raios solares, levando à morte das espécies aquáticas. Uma outra coisa é a poluição térmica da água, então a alteração da temperatura da água, certo? Um aumento da temperatura da água, podendo diminuir a quantidade de oxigênio, também levando à morte de espécies aquáticas. Então existem várias formas de poluição e todas essas formas são altamente prejudiciais. A poluição do solo, também causada por resíduos sólidos, como a gente está vendo aí na imagem, que é o mais comum da gente visualizar, mas além deles nós temos os resíduos químicos, resíduos líquidos. Um exemplo bem simples de resíduo líquido é a questão dos lixões. Se a gente esquece um lixo lá na nossa casa, o que acontece? Quando passarem 4, 5 dias, a gente vai ver que aquele lixo está com um cheiro desagradável, né? Um odor desagradável. E a gente também percebe que ele libera um líquido, que é o chorume. Aquele líquido pode sim levar a uma contaminação dos nossos solos, podendo chegar até os nossos lençóis freáticos. Então, por isso a importância dos aterros controlados e não a gente sair jogando lixo também em qualquer lugar. Não é só o resíduo sólido, mas também esses líquidos, resíduos químicos, as pilhas, quando a gente tira a pilha de um controle da televisão ou a bateria do celular, onde é que eles vão? Então eu preciso estar descartando eles lá nos pontos de coleta, pois eu vou causar uma poluição do solo aí, jogando de qualquer jeito. A poluição do ar, também bastante visível, no nosso tempo agora mais ainda, porque muita gente aí promovendo as queimadas que a gente falou lá no início. E quais são os nossos principais poluentes do ar? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, conhecido aí por gás carbônico, né, numa fração particulada, dióxido de nitrogênio também, óxido de enxofre. Então, todos esses poluentes do ar, eles podem levar a consequências sérias aqui pra gente, certo? Principalmente nas grandes cidades, onde há uma grande circulação de carros e também de indústrias, as pessoas começam a sentir ardor nos olhos, dificuldade para respirar, náusea, certo? Até chegar mesmo a vontade de vomitar, podendo ter uma parada respiratória e morrer, graças a essa poluição do ar. Muito grave também. E além de atingir a nós, seres humanos, atinge a todos os outros seres. Ela só não é pior, de acordo com os estudos científicos, porque o dióxido de carbono, o gás carbônico, ele é absorvido pela vegetação para a realização da fotossíntese, ou então poderia ser ainda pior. E a gente tem aí atrelado a essa poluição do ar o efeito estufa tão falado. Então a gente sempre vê falando dois termos, aquecimento global e efeito estufa. Aquecimento, o nome já diz, é quando esquenta, aumento da temperatura global, porque é no globo terrestre. E o efeito estufa é um efeito de uma estufa, estufa de plantas mesmo, é quando se concentra o calor naquele local, certo? Para determinada função. No nosso caso, esse calor ele é garantido pela presença desse dióxido de carbono, do vapor de água e de outros gases raros, ou seja, gases que estão em menor quantidade na atmosfera, porque a gente já sabe que maior quantidade vai estar quem? O gás nitrogênio. Então, esses outros gases que estão em menor quantidade ficam aí garantindo esse efeito estufa, que é necessário. Nós precisamos do efeito estufa para ter a vida aqui na Terra, certo? O efeito estufa, o que era que ia acontecer? Uma alteração drástica da nossa temperatura e não seria possível a sobrevivência. Então, não entendi. E por que se fala tanto em efeito estufa? Pelo seguinte, ele precisa estar em níveis controlados, porque a partir do momento que há uma alteração nesses gases, ou no gás carbônico, dióxido de carbono, ou nos outros gases, o que é que vai acontecer? O equilíbrio térmico da Terra vai desaparecer, e aí então começa um aquecimento além do normal. E aí, como é que eu vou ter esse aquecimento dentro do normal? Graças à camada de ozônio que está lá em cima, é uma das camadas, em uma das camadas da atmosfera altamente importante.
Então, essa camada de ozônio, ela vai filtrar uma parte dos raios ultravioleta que deveriam entrar, então não entra, ele reflete e assim mantém a temperatura. Mas se eu tiver emissão de poluentes, o que é que vai acontecer? Um descontrole desse filtro da camada de ozônio, levando a um aquecimento maior do que o que deveria estar, e o efeito estufa aí com temperaturas altamente descontroladas, certo? E todo mundo vai sofrer com isso. Quais são as fontes de ameaça a essa camada de ozônio que a gente falou agora? Olha aqui, a gente tem um gráfico de pizza para visualizar. Então, em maior quantidade vai ser espumas, embalagens, solventes industriais. Aproximadamente 24% da ameaça do ozônio ao ozônio vem deles. Depois, ar-condicionados para veículos, devido ao sistema de funcionamento que ele vai liberando, refrigeradores, sprays e aí 2% de outros, certo? Outros variados. Então, nós temos uma lei, né, a legislação proibindo os CFCs, os clorofluorcarbonos aqui no Brasil. Mas não é só o Brasil, existem outros países e alguns países ainda é autorizado. E além dele, nós temos vários outros, né? Por sinal, houve um tempo aí que estavam jogando a culpa desse aquecimento nos bois. Pois é, a flatulência dos bois, né? Liberação de gás metano, que foi comprovado que interfere, que aumenta as temperaturas, né? Que vai ter esse desequilíbrio térmico. Porém, não é tanto assim. Os bois, os bichinhos lá, eles liberam realmente metano, mas não para provocar um desequilíbrio tão grande no nosso ambiente. Então, a gente precisa estar controlando essas outras fontes aí que podem ser controladas. E uma outra coisa aí relacionada a essa poluição é a inversão térmica. Vamos pensar, onde é que fica o nosso ar-condicionado? Então, na sala de aula, no consultório, seja onde a gente for, onde é que fica o ar? Em cima. Por quê? O ar frio, a tendência dele é descer. E o ar quente subir e vai sendo resfriado. Então, esse é o movimento normal que vocês podem observar aí na imagem abaixo no slide. Só que, graças à poluição, isso pode acontecer ao inverso. O ar frio não vai estar aqui descendo e nem o ar quente subindo. Vai acontecer o processo inverso. E o que é que vai acontecer? Uma grande mudança na temperatura. E aí quem mais vai sofrer são as pessoas que têm problemas respiratórios, certo? No geral, pode ter cansaço, gripe, entre outros. Mas quem já tem um problema respiratório sofre ainda mais. Então, por isso que é muito complicado também essa questão da poluição, pois eu tenho aí a inversão térmica. Ao invés do meu ar frio estar descendo, ele não vai descer, o meu ar quente subir. Vai acontecer aí uma paralisação desse ar, ele não vai conseguir circular e vai se concentrar tudo aqui embaixo, graças a esse fenômeno de inversão, causando a piora nos problemas respiratórios. E a poluição radioativa, que a gente não pode deixar de falar, já que está sendo falado de poluição, ela é altamente perigosa, vem lá da radiação, e ela pode causar um aumento na taxa de mutação, levando ao surgimento de variados tipos de câncer. A gente já tem vários tipos, né? Alguns bastante difíceis de curar, e aí a poluição radioativa causando mais ainda, que é um outro tema que pode também estar sendo discutido, né? Para onde vai o lixo radioativo? Alguns países, eles têm uma autorização para colocar lá no fundo do mar, mas esse espaço está acabando, e aí ele vai para onde? Vamos pensar. E o nosso lixo? Já que está falando de poluição, o nosso lixo, chamado de RSUs, resíduos sólidos urbanos. Então, é tudo que não tem mais função. Mas a gente tem que lembrar lá dos R's, reduzir, reutilizar e reciclar, que hoje já tem outros R's, mas pelo menos eu preciso aprender esses três, né? Diminuir, reduzir, diminuir essa quantidade de lixo que a gente produz. Reutilizar, ou seja, desocupou lá o vasilhame da margarina, eu já reutilizo, utilizo aquilo ali como um depósito. E reciclar, que é o transformar, o que não está mais sendo útil para mim naquele formato, eu transformo em outra coisa. Por exemplo, as garrafas PET, muita gente transforma em vassoura, né? Excelente para estar aí limpando. A vassoura fica muito boa. Tem várias fórmulas na internet de como se faz. Fórmula porque tem a receitinha direitinho lá de como fazer, tá?
Então, os nossos resíduos sólidos, eles são considerados um dos maiores problemas hoje, porque a gente gera muito lixo. Então, há uma estimativa que cada um de nós do planeta produza 1,3 quilos de lixo por dia. Ou seja, uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade pequena, vai ter mais de 20 toneladas de lixo por dia. Imagina aí. E nós aqui em Floriano, nossa cidade? Quanto lixo a gente está produzindo por dia? Então, assim, é um ponto de reflexão. E esse lixo, ele tem que ir para algum lugar. Então, o que cabe a gente é a gente aplicar no mínimo esses 3 R's para diminuir a produção de resíduos sólidos. Outro problema é o desmatamento, também chamado de desflorestamento, que é a retirada da cobertura vegetal, parcial ou total de um determinado lugar. Às vezes é até necessário para a questão da agricultura, se fazer a limpeza de uma área, mas a gente sabe que precisa haver uma outra área ali para estar compensando essa vegetação que foi retirada. Por sinal, as grandes empresas, elas têm essas áreas, né? E também fazem o reflorestamento, que é o replantio. Então, para cada árvore derrubada, eu faço o plantio de outra árvore. E aí, uma das consequências do desmatamento está aí, o termômetro indicando para a gente o aumento das temperaturas. É uma consequência bem complicada. Então, aqui nas espécies exóticas, já que a gente está falando de desequilíbrio, as espécies exóticas, o que são? São espécies que não são naturais aqui da nossa região, por isso são chamadas de espécies invasoras e representam ameaça, tanto à economia, quanto à biodiversidade, quanto aos ecossistemas naturais, além de poder causar riscos à nossa saúde. Um exemplo está aí, é o javali nessa imagem, que ele veio lá pela região sul, que ele não é aqui do Brasil, e aí? Então tem um prejuízo todo na cadeia alimentar, porque ele não vai ter os predadores, as presas da região que ele vivia. Então vai ter todo um desequilíbrio nessa cadeia alimentar, além de estar causando outros prejuízos. Um outro exemplo bastante conhecido nosso é o nosso caramujo bionfalário. Ele é uma espécie exótica e está aqui no Brasil, sendo hospedeiro intermediário do esquistossoma, que causa uma doença conhecida aí por todos nós, né? Esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Então, uma das questões também do nosso desequilíbrio envolve aí essas espécies exóticas. Muitas vezes, no caso assim do javali, ele veio à toa, mas muitas vezes somos nós mesmos, através da biopirataria, que trazemos espécies que não são da nossa região, como também levam para outros países. E isso é altamente prejudicial ao meio ambiente. E aqui a gente encerra mais um tema, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, certo? Vamos estudar para fazer dar certo.